Então, queridos amigos, nós vamos continuar aqui esta segunda parte da nossa aula sobre pedido e causa de pedir. E o que nós vamos falar agora é sobre danos patrimoniais e morais. Eu posso pedir indenização por danos morais e materiais lá na ação civil pública? Posso! Basta ler o artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, né, que diz que esta lei irá tratar sobre a ação de reparação de danos civis, patrimoniais e morais, por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, de ordem urbanística, direitos difusos e coletivos e por aí vai. Então é possível? É possível se postular. Estamos bem? Agora vem cá. E é possível pedir dano moral, dano material para a coletividade? Será que existe essa história de dano social? Muito bem. O STJ, há um tempo atrás, ele andava um pouco divergindo, turma uma com a outra, mas hoje parece ser mais específico. Essa questão está mais pacífico também, que é possível se conceder danos materiais e morais para toda a sociedade. A sociedade tem personalidade. Olha o argumento trazido pelos ministros. Então, por conta do abalo na personalidade da coletividade, é possível esta indenização. Então, muitas vezes, o que é que nós verificamos? Imagine que uma construtora esteja construindo casas numa área totalmente contaminada, né? O que é que acontece com as pessoas? As pessoas elas vão comprar uma casa para morar lá o resto da vida delas e no meio de um lençol totalmente contaminado, vamos dizer assim, para as pessoas adoecerem, né? E se aquilo ali ficar famoso na cidade, né? A chamar assim, fulaninha lá naquele bairro lá, todo contaminado. Você acha que isso não causa um dano à coletividade? Sim, causa um dano social. Então, o STJ, ele já procurou pacificar esse entendimento. É possível, cabe dano social? Cabe dano social em ação coletiva. Estamos bem, senhores? Estamos bem? Então, esta questão é suscitada? Sim. E cuidado com isso em prova. Agora, cuidado também com outra coisa. Para onde vai esse dinheiro? Vai para o fundo de difusos e coletivos. E claro, o dinheiro lá ele é indisponível. Estamos bem? Outra coisa aqui assim, controle de políticas públicas. Será que é possível interpor a ação civil pública para poder controlar a política pública? Mas é claro que é possível. Claro que é possível. Veja bem, eu posso entrar com uma ação civil pública para poder obrigar um prefeito de um município a construir uma creche? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Não é que eu vou entrar com uma ação civil pública obrigando ele a construir uma creche. Porque o artigo 54 do ECA, ele diz que é assegurada para crianças e adolescentes direito à educação, uma série de políticas públicas que devem ser destinadas a ela. Lá não fala em construir escola, lá não fala em construir creche. Diz que o poder público tem que assegurar educação para as crianças, para adolescentes. Então veja bem, então o poder público ele vai ter uma discricionariedade entre construir uma creche ou uma escola. Ele vai ter a discricionariedade de alugar um local, de pagar para que terceiras pessoas possam fazer isso. Mas eu não posso obrigar, por meio de uma ação civil pública, a construir uma escola, a construir uma creche.
eu posso obrigar que eles assegurem a educação de crianças e adolescentes, mas eu não posso obrigar que se construa uma creche. Então, isso tem que ser esclarecido para vocês. A lei não fala em construir, a lei fala em assegurar. Então, o que você vai pedir na ação civil pública? Né? Que seja condenada na obrigação de fazer em assegurar educação às crianças e aos adolescentes. O pedido é genérico, claro, porque nós acabamos de ver que o pedido, no vídeo passado, ele pode e às vezes ele deve ser genérico. Eles podem até contestar, falar o que quiser, mas o pedido é genérico. Não interessa. Não tem problema nenhum. Até porque se você especificar construir, eles vão falar em contestação, dizendo assim, olha, não pode me obrigar a construir, porque isso não está escrito em lugar nenhum. Então, de uma forma ou de outra, eles vão contestar. Então, deixa-se sempre o pedido de forma genérica. E claro, a decisão também será genérica. Estamos bem em relação a isso? O que normalmente eles alegam nessa história todinha? Eles vão alegar duas coisas que eles sempre alegam contra os legitimados da ação civil pública. O que o réu alega? Ele alega, eles vão invocar lá o artigo 2º da Constituição Federal, né? Separação dos poderes. O poder judiciário não pode interferir nas decisões do executivo. Mas isso aí é conversa, tá? Palela hoje, não tem mais historinha não. Tá bom? Por que isso? Que eles falam isso, né? Eles falam essa história, mas claro que é possível promover ação civil pública para poder interferir em política pública. A outra coisa que eles suscitam é reserva do possível. Para se suscitar a reserva do possível, não é só alegar. E isso aqui vai para toda e qualquer petição do direito. Não basta eu alegar um direito, eu tenho que provar ele. Não é verdade? Então é o seguinte, reserva do possível não só se alega, mas se prova também. Quando eu suscito reserva do possível, numa contestação, eu estou dizendo o seguinte, não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro para bancar com essa política pública. Há escassez de recursos. Muito bem. Prove que há escassez de recurso. Estamos bem? Provou. Vou analisar uma outra coisa agora. E qual é a segunda coisa que eu vou analisar? Se foi cumprido o que a Constituição Federal requereu, ou que a lei específica requereu. O caso foi ECA. Não foi ECA? Muito bem. Constituição Federal diz, destinação privilegiada para criança e adolescente. E o ECA também fala. O que eu tenho que concluir? Eu vou perguntar para o gestor, você aplicou corretamente a política pública requerida pela Constituição Federal? Você, gestor, aplicou corretamente a política pública requerida no ECA? Se a resposta foi não, ele empregou o dinheiro de forma irregular, gastou de forma errada recurso público. Então ele vai ter que se virar agora para poder cumprir a decisão judicial. Estamos bem? Então, reserva do possível só em duas situações. Alegou a reserva do possível, prove a escassez de recurso. Segundo, tem que provar que o recurso foi aplicado de forma correta, conforme a Constituição Federal e conforme as exigências do ECA. Estamos bem? Então, políticas públicas. Posso fazer controle de ato administrativo? Posso. Por que eu movo ação popular? Não é para poder controlar ato administrativo? Na lei da ação civil pública também isso é possível. Em ação civil pública também é possível controlar ato administrativo. Inclusive discricionário, tá?
inclusive discricionário. Até porque não existe um ato totalmente discricionário. Não existe ato administrativo totalmente discricionário. Ao menos, pelo menos, uma coisa. Há uma vinculação quanto ao fim e à competência. Há uma vinculação sempre em relação à finalidade e à competência. Por isso que eu digo que nem todo ato administrativo ele é discricionário na sua plenitude. Estamos bem? Tudo certo? E às vezes, preste atenção no detalhe, às vezes um ato discricionário, ele pode muitas vezes abrir espaço para eu postular uma ação de improbidade administrativa. Como assim? Às vezes, veja bem, vamos imaginar num caso de uma área de conservação, uma unidade de conservação, que ela foi transformada numa área de uso sustentável, que tem menos proteção ambiental. Então veja bem, para eu transformar uma unidade de conservação em unidade de uso sustentável, precisa de lei, certo? Lei municipal. Então o que é que acontece? Vamos imaginar que assim, que essa área aqui ela foi convertida por força de lei municipal. Porque o prefeito, na verdade, chegou para poder impulsionando lá a Câmara. Olha, vamos aprovar essa lei aqui. Entenderam como é que é? E quando o Ministério Público faz um levantamento de inquérito civil, ele percebe que o prefeito forçou a aprovação dessa lei municipal, diga-se passagem, de forma correta. Porque para poder passar de área de unidade de conservação para a área de uso sustentável, precisa de lei municipal. Correto, obedeceu ao princípio da legalidade. Mas quando se percebeu que o prefeito fez isso para poder beneficiar terceiras pessoas, grandes empresários, há uma violação ao princípio da moralidade. E por conta que há uma violação ao princípio da moralidade, cabe ação civil de improbidade administrativa contra este gestor. E por fim, é possível fazer controle de constitucionalidade aqui na ação civil pública? Sim, desde que eu não faça no pedido. Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello já disse isso. Eu não posso fazer pedido incidental de inconstitucionalidade de uma lei municipal, por exemplo. Mas eu posso ventilar a inconstitucionalidade desta lei na causa de pedir. Quem tem que fazer o controle mesmo é o Procurador-Geral de Justiça. Então o Procurador-Geral de Justiça vai mover uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta lei municipal. E quando existir lá, por exemplo, uma liminar nesta ADI proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, o promotor de justiça aqui embaixo vai comunicar para o juiz, olhe, inclusive ocorreu uma concessão de uma liminar na ação, numa ADI proposta pelo PGJ, então eu requeiro assim, assim e assim perante Vossa Excelência. Estamos bem? Então são essas as minhas observações aqui em relação à ação civil pública. Estou aberto sempre para o diálogo e a dúvida de vocês, meus amigos. Deus seja louvado!